Começa agora mais um Saber Direito Profissão. Durante essa semana, tivemos um curso sobre direito penal na atualidade. Crise, evolução e movimentos do direito penal moderno foram alguns tópicos falados aqui neste curso. E hoje a gente bate um papo com o professor Rogério Greco, que esteve conosco aqui nessa semana, né, professor? Muito bem-vindo ao Saber Direito Profissão. Obrigado, Mari. Foi um prazer estar com vocês. Mari, assim, o Saber Direito, na verdade, assim, ele fez um grande serviço para o país. Porque as pessoas que não tinham condições de se matricular em algum curso ou de ter uma aula particular, ela tem aula aqui no Saber Direito com os melhores professores do país e de graça. Então, quer dizer, isso que o Supremo está fazendo através da TV Justiça, através do Saber Direito, é, assim, uma coisa incrível, uma coisa fantástica. Eu só tenho a dizer que, assim, muito obrigado por aqueles que não podem, né, assim, pagar pelo ensino e estão tendo melhor o que podia ser oferecido aqui no Brasil. Como é que foi a semana do curso? Show de bola, muito legal. Foi bacana? Bom, hoje então eu te recebo para a gente falar um pouco da sua carreira, do seu histórico na advocacia. E aqui nos bastidores você já me contava que é o primeiro filho a se formar na sua família. Então você vem de uma origem muito humilde. E é muito legal a gente dar esse exemplo, né, para os alunos que é possível. Me conta um pouco então dessa história. Até tem um amigo que a gente está querendo escrever um livro e o título vai ser o seguinte: se eu passei, qualquer um pode passar. E é verdade, isso é uma história de milagre, sabe? Então eu sou de uma família de classe média mesmo, média mais para baixa do que para média alta, né? Eu sou carioca, nasci no Rio, sou carioca da Gema. E assim, entrei na faculdade quando eu tinha 17 anos. E sem muita perspectiva, né? Um menino, né? Com 17 anos, aquela coisa toda. Advoguei durante aproximadamente aí 4 anos. E ninguém te influenciou do direito, não, né? Não, assim, eu sou um vocacionado, né? Eu fiz direito porque não tinha matemática no vestibular. Essa foi a minha escolha. Eu era péssimo em matemática, a minha alternativa foi o direito. E depois eu acabei me apaixonando, né? Não na faculdade. Na faculdade eu não fiz uma faculdade boa, não foi uma faculdade ruim. Como menino, né? Não tinha maturidade, né? Para levar a sério talvez as aulas. E aí, quando eu saí da faculdade, eu comecei a advogar e senti muita falta assim, de um aprendizado mais profundo que eu teria em tese na faculdade que eu não aproveitei. E aí depois eu comecei a estudar para concurso público e vi que era muito difícil passar em concurso. Eu me lembro, assim, que o primeiro concurso que eu fiz foi um concurso de procurador da República. No Rio mesmo? No Rio. E eram acho que 5.000 candidatos, sei lá. Eu lembro que foi na UERJ, no Rio. E foi aquela turma toda. E eu com 2 meses de estudo, assim, sabe? Nossa. E a galera já estudando há mais tempo, há 2 anos, há 3 anos. E quando eu peguei a prova para fazer, né, na hora lá do concurso, um domingo, um sol, doido para ir para a praia. E eu comecei a fazer as questões com a maior facilidade. E responder num A, 2B, não sei o que, papapá. E eu falei, isso aqui que é prova de procurador da República? Eu pensando comigo, né? Eu sei que uma semana depois saiu a nota da prova, acho que eu não acertei 2% da prova, que eu não tinha problema de dúvida nenhuma, eu era um burro, assim, feliz, sabe? Então, e depois eu vi que o concurso era realmente muito difícil. Tinha que se preparar melhor. Tinha que preparar. E aí eu acabei me transformando, assim, num viciado em estudo. Porque eu comecei a fazer tudo que é tipo de curso preparatório, que me ajudou muito, muito. Às vezes eu vejo as pessoas com certo preconceito, vou fazer curso. Tem que fazer tudo. Tem que ter rotina, professor? Tem que ter, demais. Você tem que ter uma rotina, você tem que viver, assim, um momento de loucura na sua vida. Você tem que abrir mão de tudo. Eu acho que a única coisa que você não pode abrir mão é de esporte. Porque eu fiz isso e não deu certo comigo. Então, assim, que você começa a ter dor na coluna, você sabe, assim, o esporte, ele é muito importante. Até para disposição, né? Mas fora isso, é loucura. Não tem feriado, não tem aniversário, pensar que você vai ficar assim durante um tempo. Quanto tempo você se abdicou assim de tudo? Olha, eu acho que no meu caso foi até rápido, porque eu passei com 2 anos e pouco de estudo. Então, mas a gente não tem um tempo certo. Cada um tem o seu tempo. E eu que fui professor de curso preparatório para concurso há muito tempo, eu até atuava meio que como psicólogo assim, sabe? Porque o grande problema não é o cara que é reprovado como eu fui no começo. O problema é o cara ser reprovado quando ele já está com 2 anos, com 3 anos. Desestimula. Ele começa a ter a falsa sensação que ele não nasceu para passar em concurso. E ele já está na hora de passar. Então, assim, sabe aquele cara que já está no último degrau e ele não sabe que é o último degrau? E ele desiste. Então, eu tinha que fazer todo um trabalho, assim, não, rapaz, não desiste, você já está quase lá. E assim, eu tenho, graças a Deus, alunos aí pelo Brasil inteiro que confirmam essa história que eu dei empurrão, porque senão o cara ia desistir.
Que bacana. É legal. E o professor também tem disso, né? Já falando da carreira acadêmica, Aham. a sala de aula vai muito além, né? O professor tem É. que ser psicólogo, tem que ser pai. Tem engraçado, até tem uma amiga querida minha, que hoje é juíza, e ela tinha feito uns 2, 3 concursos para o MP de Minas e não passava. E ela me ligava literalmente chorando. Ela falava, Rogério, o MP não me quer. Eu falei, que não te quer? Assim, pega firme. E hoje é juíza, é apaixonada pela profissão dela, assim, é muito legal. Que bacana. É. Professor, ainda falando da área acadêmica, mas do seu currículo, Uhum. eu fiquei impressionada com o seu histórico internacional, né? A vontade de estudar fora surgiu como? Me conta um pouco, porque isso agrega muito ao currículo e à bagagem, né, de um profissional. Eu acho que essa experiência internacional é muito importante. Então, por exemplo, a minha tese de doutorado foi sobre o sistema prisional, mas eu fiz o doutorado na Espanha. Então, eu conheci um sistema prisional europeu, eu vi como é que funcionava o sistema prisional da Espanha, para depois até comparar com o nosso e ter algumas alternativas, algumas soluções. Quando eu contava, por exemplo, os espanhóis como era o nosso sistema, ninguém acreditava. Parecia que eu estava falando assim, uma história, sabe, uma coisa surreal. É muito diferente? É muito diferente, é muito diferente. Aqui foi feito para não dar certo. Para não dar certo. E assim, é claro que não é uma fórmula mágica, coisa simples, eu com 1 ano resolvo, não é isso. Mas se as pessoas tiverem um projeto efetivo para o sistema prisional, assim, o Brasil ainda ganha com isso. Não é querer... O grande problema que eu vejo hoje, Mário, assim, que tudo é exagerado no Brasil. Ah, eu não posso usar a mão de obra do preso porque eu estou explorando o preso. Amigo, nós temos 700 mil homens ociosos lá dentro do sistema. Quantas estradas que a gente tem aí para fazer, quantos buracos para tapar, quantos tijolos por fazer. O que eu penso é o seguinte, tudo que um trabalhador normal faz, um preso pode fazer. Eu não sei por que esse paternalismo com o preso. Na Espanha, o que eles fazem? Eles pegam pedaços de fábrica e trazem para dentro do sistema. Aqui eu levava os meus alunos para conhecer o sistema prisional, assim, superlotado, porque antes de começar a me xingar, quando eu falava dos princípios penais, principalmente insignificância, esses princípios mais polêmicos, isso há 25 anos, hoje está tudo tranquilo, mas antigamente era uma coisa assim extraordinária falar disso. Você era xingado o tempo inteiro. Eu só queria que eles entendessem que caía na prova, né? E eu levava para conhecer a realidade do sistema prisional. Aí chegava lá, aí estava o preso na época costurando bola, aí o outro fazendo barquinho com picolé, aí todo mundo, oh, que legal, falando, amigo, isso aí pode ser terapia, mas trabalho não é. Ele não vai sobreviver, ele não vai manter a família dele quando ele sair daqui costurando bola. Ele não vai manter a família dele aqui fazendo barquinho com picolé. Não funciona assim. Então, ele tem que se profissionalizar. E não é tratar com paternalismo, não. O preso, ele tem que pagar pelo tempo que ele está no sistema. Não sou eu pagar para ele, não. O custo é muito alto, né? É muito alto. Um custo, em média, dependendo da região, varia até R$3.000, velho. Mensal por preso? Mensal por preso. 3.200, 3.500, enquanto o salário mínimo está em torno de 1.000. Olha que absurdo isso. Então, assim, eu ainda pago auxílio para a família do preso que recolhe. Sabe, não é dessa forma. Eu acho que o preso, ele tem que trabalhar, e trabalhar seriamente. Assim, tantas coisas por fazer, mas o Estado parece que não consegue enxergar isso. Professor, já deu para ver que você é um apaixonado pelo direito penal. Eu gosto. Em que momento você teve esse tino assim, vou me especializar em direito penal? É engraçado que eu não gostava. Quando eu estudava para concurso, eu não gostava porque eu achava que o direito penal tinha muita teoria, era muita coisa, muito não sei o quê. Quando eu passei no concurso do MP e que eu fui trabalhar quase que exclusivamente com crime, e aí eu comecei a me apaixonar. E aí foi muito bacana, saber assim, o que eu podia fazer pelo direito penal, assim, como eu podia usar o direito penal em benefício da própria sociedade. Então eu fui me apaixonando cada vez mais. E além dessa experiência, então, na Espanha, você também estudou em Washington, nos Estados Unidos. Lá, exatamente, foi em uma escola específica do direito? Me conta um pouco dessa experiência. Em Washington foi um curso que, a convite, na verdade, do governo americano, você passa por um critério de seleção. Como se fosse um vestibular? Então, nós éramos 5 brasileiros, era um curso sobre terrorismo e organizações criminosas transnacionais. E assim, muito interessante, porque o americano ele tem outra cabeça para estudo. Então, ele banca tudo para você, passagem, hospedagem, alimentação, diária. O que ele quer é que você seja um divulgador de conhecimento. Então, é engraçado que logo depois que nós fomos formados por essa Escola de Defesa Nacional Americana, eles já mandaram a gente para um congresso no Peru,
justamente para falar sobre terrorismo, para falar sobre crime organizado, e olha que o Peru conheceu isso mais do que ninguém, com o Sendero Luminoso, com aquelas coisas todas que aconteceram no Peru. Então, assim, é bem bacana, é bem interessante isso. E é uma experiência, e o grande lance que eu vejo nesses cursos é que traficante não manda ofício para ninguém. Traficante não tem burocracia. Então, o traficante resolve tudo pelo telefone, é na hora. Só que nós somos burocratas. Para você me receber, eu tenho que falar com a secretária do secretário, para o ofício ficar na sua mesa há 30 dias, para você me responder dali a 60, enquanto isso está todo mundo morrendo aqui fora. Os americanos, eles são muito pragmáticos. Então, nesse curso, nós éramos, acho que, em torno de 45 pessoas da América Latina. Todos nós temos o WhatsApp um do outro. Aconteceu alguma coisa aqui no Brasil, eu já recebo direto uma mensagem: "Ei, Rogério, o que está acontecendo? Está dando problema aí?" Né? Aconteceu um terremoto lá não sei onde. "Cara, está todo mundo bem? Está tudo certinho com vocês aí? O que acontece?" Então, assim, as coisas hoje são em tempo real. A gente não vive mais naquela sociedade de datilografia, isso acabou. Falta praticidade no sistema brasileiro. Falta praticidade. Então, as coisas têm que ser resolvidas assim, por telefone. Aconteceu, um traficante está foragido, está no país tal, meu irmão, ó, o camarada está aí, me ajuda. O que você pode fazer por mim? É assim que funciona. Se a gente for muito burocrata, as coisas não andam e não conseguem andar. O direito comparado te trouxe essa bagagem, né, professor? A gente vê você falando, legal. né? Existe um ponto assim específico que você gosta de até comparar mesmo esse sistema penal brasileiro com o lá de fora também, porque o sistema dos Estados Unidos é muito diferente também do da Espanha, do daqui, né? É diferente. Eu acho assim que a gente está caminhando um pouquinho para esse sistema anglo-saxão, que é o do direito penal americano, direito penal inglês, porque eles não têm teoria do crime. Eles não sabem nem trabalhar com teoria do crime, mas eles querem uma coisa que tem uma resposta rápida. E a gente está se cansando de processos demorados, de respostas demoradas, assim, isso gera uma sensação de impunidade muito grande. E quando um sujeito pratica um crime e ele leva muito tempo para ser punido por conta daquela infração penal, perde até o sentido da punição. Eu até nessas aulas do Saber Direito, eu contei um caso que aconteceu comigo, que um sujeito tinha praticado um crime, ele tinha 22 anos de idade, matou um sujeito num bar, numa discussão de botequim, matou o cara a facadas, um crime horrível, pelas costas, estava chapado de pinga. Beleza, tinha que receber a punição ali, naquele momento, com 6 meses, com 1 ano, 2 anos no máximo. 20 anos depois esse cara é julgado, 20 anos. Com família constituída, um bom pai de família, um bom marido, 4 filhos, trabalhando, emprego bacana, nunca mais praticou absolutamente nada de grave. Aí eu vou, condeno esse camarada, prendo, aí eu vou com aquele discurso: não, nós temos que prender porque temos que ressocializar. Ressocializar o quê, rapaz? Você vai dessocializar a pessoa. Ela já está ressocializada. Aí o Estado prende, mas está prendendo, assim, de uma forma completamente equivocada. Professor, vamos fazer uma pausa, então? Bora. Um rápido intervalo agora aqui no Saber Direito e Profissão. Já já a gente volta com mais bate-papo. Não saia daí. Estamos de volta hoje aqui com o professor de Direito Penal, Rogério Greco. E agora, neste segundo bloco, a gente fala um pouco então sobre o mercado de trabalho nessa área do direito e dá algumas dicas. Vamos assistir, professor? Bora. O direito penal é o ramo do direito que estabelece e regula a punição dos crimes ou delitos através da imposição de determinadas penas, como a reclusão em estabelecimento prisional, por exemplo. O direito penal é uma área ampla, que oferece vários caminhos profissionais. Quem se especializa nesta área pode atuar como advogado criminalista, defensor público, delegado e magistrado. A média salarial é a partir de R$ 2.500. Professor, nessas carreiras aí que a gente viu, você seguiu a carreira de servidor público, hoje então é procurador de justiça do MP de Minas. Isso. Uhum. É isso mesmo? Foi qual concurso? Primeiro, segundo, terceiro que você passou? Me conta um pouco dessa história. Ô, Maria, acho que foi mais ou menos isso, o terceiro, o quarto concurso. A gente tinha prestado concurso para procurador da República, aquele que eu fui muito bem. Tinha prestado também para a Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, e do MP foi o primeiro. Por que Minas? Assim, na verdade é uma história muito interessante, porque não sei se todo mundo vai acreditar nisso. Vamos lá. Eu tinha acabado de ser reprovado no concurso da Defensoria Pública. Eu fui reprovado por pouquíssimos décimos. Isso no Rio ainda? No Rio. E à tarde eu fui ao fórum com um amigo meu. Eu já estava na última fase do concurso da Defensoria Pública. Nós éramos 40 candidatos para 50 vagas, mais ou menos. Eram menos candidatos que vagas.
já me achando, né, assim, era a matéria que eu mais sabia, que era constitucional, administrativo, tributário, que nem era tão forte naquela época da defensoria. E eu fui reprovado por 2 décimos. E aí, à tarde, eu fui ao fórum ver os andamentos do processo. Antigamente não tinha computador, assim, lá na fichinha, aquela coiseira toda. Eu estava eu e um amigo meu. E aí, quando a gente está andando, conversando, de repente um mendigo se levantou, estava na calçada deitado. Ele veio e apertou minha mão. Ele falou assim: ô doutor promotor, você não vai me prender não, né? Eu tinha acabado de ser reprovado, Mário. Eu falei: que promotor? Todo cheirosinho por fora, aquele cara todo fedorento me apertando. Eu falei: que promotor? E esse meu amigo chegou para mim e falou assim: ô Rogerinho, quem sabe isso aí não é aviso de Deus para você fazer concurso para MP? O Mário falou: que aviso de Deus, rapaz? Acabei de ser reprovado agora de manhã. Que aviso de Deus? Eu sei que uma semana depois abriu o edital do MP de Minas. Você resolveu tentar, né? Aí eu tentei. Recado de Deus ou não, a tentativa foi feita. E aí foi a galera, e basicamente dessa galera só eu passei. Caramba. E foi assim. Eu não queria sair do Rio, não tinha expectativa de sair do Rio, mas foi talvez a melhor coisa que eu tenha feito. Que bacana. E o trabalho no MP? Vamos contar um pouco para os MP é muito estudantes, legal. né? O que você faz lá sendo procurador? Assim, hoje a atividade de procurador é uma atividade, assim, eu acho menos gratificante que a do promotor. Por quê? Porque o promotor ele é muito ativo, o promotor faz e acontece, assim, sabe, investiga. A do procurador não, a gente, na verdade, no tribunal, a gente vira parecerista. Então, já existe toda a investigação, já existe toda a instrução processual, já existe uma decisão, e aí o processo vai com recurso para o tribunal e a gente, na verdade, dá um parecer com relação a tudo aquilo que aconteceu. Eu que sou muito ativo, eu que sou muito proativo, assim, eu prefiro a atividade do promotor e não a do procurador. Então, mas é legal também, é legal, mas a do promotor é melhor. Você indica o concurso para promotor. Promotor. Tá certo. Professor, agora falando em possibilidades, a gente falou de serviço público, tem também outras carreiras na área da segurança pública, né? Do direito penal você pode ser um delegado, né? Isso aí. Fala um pouco de quais as possibilidades para os alunos terem uma noção de hoje em dia, porque o mercado está realmente muito concorrido. Qual é a melhor aposta hoje em dia? Olha só, eu acho que já ter apostado no direito já foi uma aposta certa. Porque assim, você tem um mundo de opções. Então, não só na área penal, mas você pode lecionar, assim, hoje em dia o Brasil talvez seja um dos países que tem o maior número de faculdades do mundo. É uma coisa até assustadora o número de faculdades que a gente tem. Então, você pode se especializar, fazer, né? O que eu indico, na verdade, para o sujeito que acabou de se formar, é que ele não pare. Então, só para você entender, Mário, eu tenho basicamente uma especialização no Brasil, tenho 3 na Espanha, tenho um mestrado, um doutorado, estou fazendo um pós-doutorado agora na Itália. É mesmo? Não para nunca? Não, e não quero parar. Então, acabou esse pós-doutorado, já quero estar mexendo com outra coisa. É porque as coisas estão acontecendo. Então, você não pode ficar estagnado. Às vezes, o sujeito acaba a faculdade, aí ele fica naquele negócio, naquele reme-reme. Se acomoda. Então, não pode se acomodar. Então, as coisas vão acontecendo e tem que estar caminhando, sabe, assim. E as portas vão se abrindo por conta disso. Porque o mercado, ele só escolhe os melhores, não tem jeito. Isso é o concurso público. Eu fui examinador, fiz parte da banca examinadora do MP por um concurso. E, às vezes, eu, como professor de curso muitos anos, eu me vi do outro lado. E eu falava assim, poxa, por que 5 mil se inscrevem e só passam 20? Era isso que eu ia te perguntar. Você teve também esse lado de examinar. Tive, Muita gente mal preparada, professor? Na verdade, não é isso. Na verdade, não é que seja assim, uma preparação tão ruim. É porque é uma preparação morna. Está todo mundo na média. E nesses cargos públicos, quem está na média não passa. Então, você tem que demonstrar que você conhece profundamente. E é muito sacrificante, porque hoje, por exemplo, se você me perguntar alguma coisa de civil, processo civil, eu não entendo nada. Eu entendia quando eu estava para concurso. Hoje a minha praia é outra. Eu só estudo literalmente penal, processo penal e constitucional. Se você me perguntar outras coisas de outras áreas, eu vou ficar perdidinho na Silva. Mas quando você está fazendo concurso público, você tem que ser muito bom em todas as matérias. Né? É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, às vezes ele falta uma matéria, faltam 2 matérias, e ele vai ser reprovado por conta disso também. Mas ele tem que sempre estar sobressaindo, sempre estar estudando, sempre estar por cima da média. E se Deus quiser, se eu passei, todo mundo passa. E em sala de aula, professor, o retorno desses alunos, né? Quando você fala um pouco disso, dessa realidade também de estar tanto atrás examinando, por trás examinando um concurso, quanto dando aula, os alunos têm essa noção ou não? Assim, quando eu falo um pouquinho da minha experiência de vida, um pouquinho da minha história, eu acho que isso dá um gás novo para eles. Porque é muito difícil. Então, às vezes a pessoa não vem de uma família humilde,
Você tem noção, quando eu fazia concurso, eu achava que eu não tinha nome para passar em concurso, porque meu nome é muito pequeno, é Rogério Greco. Eu falo assim, eu nunca vi um cara com 2 nomes passar em concurso. Só vejo nome grande passando aqui, nunca vi 2 nomes. Então, a gente vive uma loucura, sabe? Então, assim, mas uma coisa é certa, se você estudar, se você se dedicar, não desistir, e esse que é o importante, é não desistir, porque muita gente fica pelo meio do caminho, né? Então, se o camarada não desiste, assim, com certeza absoluta, com a mãozinha de Deus aí ele consegue. Com certeza. Professor, falando ainda do MP, você trabalha junto com a Procuradoria Especializada em Crimes contra a Vida, Isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse dia a dia desse trabalho de crimes contra a vida? É uma área pesada, né? Horrível. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Eu nunca vi um morto bonito, só vi morto feio até hoje. Então, assim, é horrível, né? Você lida com a morte o tempo inteiro. É o que eu lido com os processos de competência originária do Tribunal do Júri. Nossa, então só casos realmente de grande notoriedade. Então assim, e é triste, né, ver a quantidade de homicídios que acontecem. Até recentemente eu estava fazendo um curso sobre terrorismo na Espanha. E um policial, que era o chefe de polícia lá de Madrid, ele deu um dado para mim que foi assustador. Assustador no bom sentido, porque ele disse que em Madrid, no ano de 2014, acho que aconteceram 15 homicídios em Madrid. Num ano? Num ano. E a maioria praticado em razão de violência doméstica. Sabe qual é o nosso problema, Maria? Nós cauterizamos o nosso sentimento, a gente acha que a violência é normal. Já ficou banal, né? Já ficou banal. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, você ter 20 homicídios no final de semana, 30 no final de semana, 20, 30, você acha normal? Entendeu? Isso não é normal. A gente tem que mudar essa cultura, sabe? Essa cultura da violência que o Brasil está vivendo. Mas isso tem um problema sério que chama-se corrupção. O dia que a gente fizer, e eu falei isso aqui no Saber Direito, o dia que a gente fizer um combate sério, um combate efetivo mesmo à corrupção, que houver uma distribuição de riqueza, o Brasil cumprir suas funções sociais, isso aqui muda. A gente tem tudo para dar certo. Então, o nosso problema é esse, sabe? Assim, é pouca gente metendo a mão no dinheiro todo do país. Professor, e com essa situação de morar fora, de ter contato com esses especialistas, o que eles acham da gente aqui no Brasil? Olha só, eles gostam muito do Brasil. Assim, eles têm muito respeito pelo Brasil, eles acham que o Brasil está vivendo um momento assim, importante na história, né, no cenário político brasileiro. Todo o país tem problema com corrupção, isso é um problema inerente ao Brasil exclusivamente. Então, quando a gente estava na Espanha, estava havendo uma investigação seríssima também, um monte de gente sendo presa na Espanha. Isso acontece com frequência nos Estados Unidos, mas o que a gente não deve fazer é aceitar isso como normal. Então, eu acho que a resposta, eu acho que a punição, ela é necessária por isso, sabe? Então, à medida que a gente for punindo essas pessoas que não têm responsabilidade com o país vai mudando. O remédio está na urna? Está na urna, com certeza absoluta. Né? A urna é uma boca aberta que vai receber o remédio. Tá certo. Professor, para a gente já finalizando o papo aqui, eu queria que você deixasse um recado, defendesse a bandeira do direito penal, como você é um apaixonado. Para quem ainda não escolheu, ainda está perdido ali, não sabe qual área do direito seguir, por que escolher o direito penal? Olha, o direito penal é uma paixão, né? As pessoas falam que na faculdade, as pessoas se enamoram no direito penal e depois casam com o direito civil, mas eu acho que podia o casamento começar também com o direito penal. É apaixonante, é triste, é a realidade triste, mas a gente precisa de pessoas boas trabalhando no direito penal. Professor, e quais são os desafios dia a dia, né, desse profissional procurador que trabalha com crimes contra a vida? Olha só, Maria, tentar de alguma forma assim, evitar que isso aconteça. Então, a gente pensa em políticas de segurança pública, né? Assim, políticas voltadas realmente assim, para que a gente tenha um estado social melhor. Eu tenho o privilégio de ser, assim, já há muitos anos fazer preleções, hoje um pouco menos, mas no BOP, no Rio. Então, eu vi tanta coisa, assim, sabe, Mari? Eu fui em comunidades pacificadas, não pacificadas, e você percebe que aquelas pessoas vivem assim, sabe, à margem de qualquer coisa. Então, você exigir dessas pessoas também é muito cruel. Eu fico vendo discussões com relação à redução à menoridade penal. Isso é um discurso hipócrita, absurdo. É claro que os menores estão ficando violentos porque eles perderam o referencial. Então, antigamente, o referencial era o professor. Antigamente, o referencial era o policial. Hoje, o referencial é o traficante. Então, se você pedir para uma criança de uma comunidade desenhar, ela vai desenhar um fuzil, vai desenhar, sabe, gente morta. Perderam o referencial. É o que ela vê todo dia. É o que ela vê todo dia. Então, isso vai gerando a violência, vai banalizando a violência. Então, você vê no YouTube, toda hora a gente recebe um WhatsApp, vídeo de crianças portando fuzis aí de brincadeira, matando. Então, quer dizer, ela já está introjetando que matar é normal. Isso não pode acontecer. Eu me lembro que quando o Pelé fez os 1000 gols, me lembro não que eu não assisti, mas eu vi no YouTube,
ele começou a chorar, nós temos que, né, cuidar das nossas criancinhas, e não sei. Todo mundo ridicularizou o Pelé, todo mundo. Você imagina se nós tivéssemos cuidado das nossas criancinhas na época que o Pelé falou isso? Porque ele se lembrou da infância dele, de tudo aquilo que ele passou, o sofrimento para ele chegar onde ele chegou. Você imagina se a gente tivesse feito aquilo, né, que o Pelé tinha aconselhado para a gente, hoje o Brasil seria outro. Mas está em tempo de mudar, a gente pode cuidar das nossas crianças ainda, sabe? Tem medidas para curto, médio, longo prazo, só que tem que ser medidas. E tem que ser Não feito, é a gente ficar sentado o tempo inteiro para daqui a 20 anos você estar me entrevistando de novo e eu estar falando a mesma coisa. Professor, nosso papo infelizmente chegou ao fim. Eu agradeço a sua presença, seu conhecimento transmitido aqui nas aulas e nesse bate-papo com a gente. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado, Mari. Bom, a gente fica por aqui então, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet. Acesse aí tvjustiça.jus.br e não deixe de rever as aulas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau.